Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do We Run This City, o podcast que está a criar uma comunidade incrível. Hoje temos o nosso convidado Paulo Moreira, especialista e com um QI altamente elevado naquilo que é a componente das emoções e também lançou recentemente um livro, Vencer a Procrastinação. Por isso, fiquem por aí a ouvir o Paulo Moreira, que tem um conteúdo certamente que vos vai surpreender. Paulo Moreira, muito bem-vindo à nossa segunda temporada We Run This City. É um gosto tremendo ter-te aqui connosco. Quem é que é o Paulo? O que é que tens a partilhar connosco? Obrigado, Alberto, pelo convite em primeiro lugar, e Bruno, estás aí escondido, mas olá também. Quem é que é o Paulo? Então somos muitas coisas, não é? Então eu sou pai, sou marido, sou psicólogo, sou CEO de uma empresa de formação profissional e sou uma pessoa basicamente que adora o tema das emoções. Então tudo à minha volta orbita sobre emoções, eu investigo as emoções, eu leciono sobre emoções, eu dou formação sobre emoções, e quando digo emoções, tanto pode ser procrastinação, o livro tens aqui ao teu lado, que tem essa base das emoções, embora antigamente considerava-se que era apenas um problema de gestão de tempo, e não é. Tu que leste o livro já viste isto. Seja inteligência emocional, gestão de stress, gestão de conflitos, porque as emoções estão na essência de tudo, como vocês sabem muito bem. Não é? Sem emoções não conseguíamos funcionar, e as emoções podem tornar a nossa vida maravilhosa, mas também a nossa vida um desastre. Então as emoções estão na base de tudo, e é isso que me fascina, e eu trabalho muito à volta disso. Então sou eu a orbitar à volta destes mundos. Muito bem, Paulo. Acho que fizeste um resumo extraordinário de ti. Diz-me só, este livro, que é Vencer a Procrastinação, 36 estratégias cientificamente comprovadas. Queres partilhar alguma coisa connosco? Tiveste um lançamento maravilhoso recentemente na FNAC. Tive lá vários amigos que me deram um banho de motivação e de inspiração sobre a tua participação. Eu li-o todo, felizmente, de uma penada só. Tenho aqui algumas perguntas para te fazer, mas queres abrir aqui um bocadinho o véu deste? Sim, o livro Vencer a Procrastinação surgiu para já de um convite da minha editora Manuscrito. Haviam 3 temas, escolhíamos esse por vários motivos, e um dos motivos é que eu, desde que fui pai, o meu filho é novinho, 3 anos, o Pedro. Eu sou um pouco workaholic, aqui estou ainda em estágio de recuperação, e desde que ele nasceu, antes dele nascer, eu tentei calcular o tempo de cesta que eles faziam e o número de cestas e o tempo de cesta. Para quê? Para conseguir otimizar, então, para estar presente, que eu quero ser um pai presente e sou um pai presente, e ao mesmo tempo avançar nos inúmeros projetos que eu tenho. O que aconteceu? Eu notei que as coisas não correram bem como estava à espera. Não é 1h30 de cesta e eu estou a trabalhar 1h30, isso não acontece. E eu notava que tinha menos tempo e procrastinava mais. E para mim não me fazia sentido. E comecei a pesquisar sobre esse tema e começou-me a fascinar. E percebi que a base devia ser que há um déficit de regulação emocional. A forma como nós enfrentávamos as tarefas que tínhamos de fazer. E ficou-me ali na minha cabeça, isto em 2020. Entretanto, surgiu o convite há 2 anos pela editora. E eu decidi mergulhar mais nesse processo e descobri que existe, com base na investigação sobre o tema, que não há muita, que é impressionante, não há muita investigação sobre o tema, são sempre os mesmos autores e não há muitos estudos, mas existe um ciclo, um conjunto de etapas, é quase um mecanismo daquelas rodas dentadas que nos fazem perpetuar nesse ciclo. Então, eu no livro falo desse ciclo, das 8 grandes etapas, e as 36 estratégias são 36 pontos focais dentro dessas 8 rodas dentadas, que nós conseguimos intervir e quebrar o ciclo. Porque da mesma forma que esse ciclo perpetua a procrastinação, se nós enfiarmos ali uma viga de ferro numa dessas rodas dentadas, a roda para, o processo acaba. Então são estratégias que nós podemos utilizar em cada um dos momentos do ciclo para reduzir a nossa procrastinação. Olha, aproveitando a procrastinação, que é um tema muito falado atualmente, acho que é uma palavra da moda agora de 2024 e 2025, como é que tu consegues explicar efetivamente o que é esta palavra, traduzi-la numa coisa muito básica do dia-a-dia, não é? Então, a procrastinação é quando nós adiamos uma tarefa de forma consciente, isto é importante, voluntária, ou seja, tu podes não fazer uma tarefa porque te esqueceste. Vou dar um exemplo, eu tenho que ir buscar água, repor água para os meus clientes, por exemplo. Olho para a garrafa vazia
e não o faço. Sim. Não é? Certo? Ou seja, eu tenho consciência que não estou a fazer. Isso, sim. Ok. E agora, uma coisa muito importante, tu podes apenas adiar uma tarefa, mas não ser procrastinação. Ok. Podes fazer estrategicamente. Exemplo, tu não repões agora porque é mais importante testares o equipamento e tens mais tempo depois para repor a água. Tu podes decidir não fazer, é voluntário mesmo, é o adiar a tarefa. E qual é aqui o ponto seguinte? É que tem uma consequência negativa, que sabes que vai ter uma consequência negativa. Ou seja, vamos supor que se não repusesses a água agora, há uma consequência negativa. Ok, Percebes? tipo, o cliente vai ficar com sede e vai ficar triste com o restaurante, por exemplo. Por exemplo, eu já estava sentado e tinha que ser agora. Agora eu posso escolher adiar, faço outra coisa e depois vou repor a água. Então, Nós também temos a consciência do estado de importância de cada tarefa. é assim, pelo menos... Tipo, não vou repor a água agora porque tenho um prato para levar ali, por exemplo, não é? Isso. Isto falando na hotelaria. Na hotelaria. Então, aí está já a adiar a tarefa e pode não ser procrastinação. Procrastinação tem que ter estes elementos de adias uma tarefa, ponto 1, a escolha é voluntária ou consciente, ponto 2, e sabes que vai ter uma consequência negativa e o adiamento também foi voluntário da tua parte, foi consciente. Eu decidi, não fui obrigado, eu não te agarrei nos braços e não podes fazer isso, não é procrastinação. Okay. Então tu decides fazer, vai ter uma consequência negativa e se não fizeres naquele timing, e o timing pode ser na garrafa d'água agora, o timing pode ser vou fazer exercício físico e adio fazer, o timing pode ser o dia de tu fazer exercício físico. Então os timings dependem do tipo de tarefa, mas adias uma tarefa, é consciente e sabes que vai ter uma consequência negativa. Isto é procrastinar. Ok. E diz-me, como é que um ser humano, não é? Com as nossas emoções todas, nós também já vamos falar nisso mais daqui a bocado, de facto consegue criar uma penalização, não é? Para não procrastinar. Olha, ou um prémio, não é? Sim, é assim, a base da procrastinação é o desconforto associado à tarefa. Isto é importante. De alguma forma, o desconforto pode ser múltiplo. Pode ser uma tarefa que para ti é aborrecida, monótona. Pode ser uma tarefa que é complexa, que te pode paralisar. Pode ser uma tarefa que tu sentes que não tem propósito. Eu vou dar exemplo. Numa das entrevistas que eu dei quando lancei o meu livro, na RTP, com a Tânia Ribas, ela deu um exemplo. Ela tem 2 filhos e um filho estava a dizer assim: oh mãe, para que é que eu tenho que estudar e conhecer o sistema digestivo da minhoca? Isso serve para quê? E às vezes também tens filhos, pode ser isto. A matemática, isto serve para quê? Isto quer dizer que eu acho que a tarefa é vazia, não tem significado. E dependendo do tipo de tarefa, a forma como nós, como disseste, utilizamos a penalização ou recompensa deverá ser diferente. Ok. É porque nós temos que conhecer o tipo de tarefa, quem nós somos, para conseguir reverter bem um gatilho. Ok. Ou seja, tipo, eu tenho de entregar um relatório a um cliente, Ok. não é? Por exemplo, na área imobiliária temos que ir fazer, não é? Consultoria. Se não o fizer, tipo, como é que eu consigo me tocar ou disciplinar-me, ou deixar de procrastinar? Tipo, não, agora vou fazer esta coisa, se calhar que tem menos importância, tem menos relevância, ou marcar a reunião com o cliente, por exemplo, que é um bocadinho fugir. Sim. Imagina, então queres pegar no relatório ou marcar a reunião? Escolhe tu, vamos fazer a moeda. Então vamos pegar no primeiro que tu disseste, Okay. o relatório. Eu evito fazer um relatório. A minha pergunta para esse consultor seria assim: o que é que sentes quando tens que fazer essa tarefa? O que é que estás a pensar quando olhas para essa tarefa? E se a pessoa disser assim: isto não serve para nada, ninguém vai olhar para isto, ok? Isso significa que ele acha que a tarefa é vazia. Mas se ele disser: isto é uma seca, isto é super aborrecido. Ok, então a tarefa é monótona. então vamos pegar, por exemplo, no monótono. Quando nós consideramos que é monótono, de alguma forma, ou aborrecido, ou que não tem sentido, eu tenho que associar um significado. Ok. Ou seja, vamos supor que eu posso ligar aquela tarefa, mas eu posso dizer assim: olha, mas se tu fizeres o relatório, por exemplo, sei lá, tu denotas um brilho profissional, ou seja, e tentar ligar o brilho profissional a um valor. Tu queres transmitir isso, queres uma pessoa profissional, etc. Sim. Então, de forma a conseguires fazer isso, e fazer os relatórios atempadamente é um bom processo. E de repente eu faço uma ligação entre uma coisa que para mim não tem significado a uma coisa que tem significado. Ok. Então eu posso fazer estas ligações. Se for uma tarefa aborrecida, eu posso criar algum prazer em cima. Por exemplo, enquanto eu faço o relatório, posso pôr uma música, deixa não me distraia, e estou ali a ouvir uma música e entretecido a fazer. Percebes? Então eu tenho que colar uma coisa que para mim é aversiva, desconfortável, vazia, a uma coisa que me faça ter uma experiência emocional diferente. Okay. E há várias estratégias, como tu leste no livro, para isso. Criar estratégias para determinadas circunstâncias, não é? Para as tornar mais suaves, mais leves, mais
fáceis de fazer. Sim, tu deste o exemplo, Ok. por exemplo, na parte da escola, e estavas a falar dos teus filhos, filhas? Filhas, sim. Filhas. Muitas vezes tu tens professores, por exemplo, eu lembro um professor de história que era, para que é que eu tenho que saber quem foi o pai, não sei quem, Dom Afonso Henriques, essas coisas todas. E depois nós tínhamos professores que de repente até vestiam-se a rigor, ou de repente faziam uma grande cena, ou conseguiam ligar aquilo a uma coisa realmente importante e de repente, nós queríamos aprender. Ok. Então nós temos que pegar numa coisa que não tem interesse e gerar interesse. E esse é que é o desafio. Ou seja, este é um mecanismo. Agora, como é que eu faço isso com a minha realidade? Ok. Percebes? Esse é que é o grande desafio. Mas esse é o caminho. Eu não posso dizer apenas às nossas filhas, ao meu filho, não, tens que estudar porque isto é importante. É preciso estudar porque é preciso saber. Não, isso para a pessoa não é nada. Eu tenho que ligar aquilo a um objetivo maior. Percebes? Pelo que eu percebi aqui neste teu livro, antes de mais, os meus parabéns, porque ele está Obrigado. muito bem escrito, muito leve, muito fácil de deixarmos-nos navegar por ele, e acho que está muito objetivo, com exercícios, inclusivamente, que nos trazem valor acrescentado. E há aqui uma das questões que tu falas, que é as distrações e as destruções. O que é isto? Distrações e destruções. Sim. As distrações, eu falo das distrações nomeadamente quando falo em características individuais, ou seja, a primeira etapa do ciclo da procrastinação é entender que existem características que nos fazem procrastinar mais do que outras pessoas. Por exemplo, tu e as pessoas que nos estão a ouvir certamente conhecem pessoas que têm uma tendência, ou parece-nos que procrastinam mais do que outras, correto? Certo. Existem características individuais. E uma das características é que existem pessoas que são mais propensas à distração. É um traço. Há pessoas, e a distração pode ser interna ou externa. Há pessoas, não sei se quem nos está a ouvir pode se rever nisso, que estão a falar com alguém e de repente o pensamento, pum, lembra-se outra coisa qualquer. Ou então estão a trabalhar e há um som qualquer, a pessoa passa. O telemóvel tem uma notificação e a pessoa perde-se. E há outras pessoas mais focadas. Então, se eu tiver um elevado nível de distratibilidade, distração, eu tenho que criar um ambiente à minha volta da ausência de distração. Okay? Por exemplo, se para mim as notificações fazem-me perder a atenção, então se calhar meto em modo avião. São pequenas coisas. Isso, a distração é muito importante. E é o tal exemplo. Por vezes eu se calhar não avanço na tarefa, não porque sou preguiçoso, mas porque distraio muito. Ok. E eu tenho que conservar nesse sentido. Em termos de instruções, salvo erro, deve estar a falar numa etapa dos pensamentos. Sim. Dos pensamentos. Distorcidos. Ou seja, numa das etapas, e essa é a primeira, são características individuais, a segunda é a tarefa, o tipo de tarefa, e nós já falamos, pode ser monótona, vazia, etc. A terceira tem a ver com os pensamentos distorcidos. E o que é um pensamento distorcido? É um pensamento que não me é adaptativo na situação. Por exemplo, perante o relatório, vamos pegar nesse exemplo, eu penso coisas como: isto não serve para nada, ou eu vou perder montes de tempo a fazer isto, ou é sempre a mesma coisa, ou já sei que isto não vai dar em nada. E estes são pensamentos distorcidos porquê? Porque fazem com que eu olhe para a tarefa de forma ainda mais aversiva. Ok. Se eu já não gosto de fazer o relatório e se eu estou a dizer que isto não serve para nada, ninguém vai pegar nisto, eu preciso fazer outras coisas, eu ainda vou olhar para aquela tarefa de forma mais aversiva. Então eu tenho que pegar nesses pensamentos e desconstruí-los. Ok. E essa é outra etapa. Ou seja, Já agora, se quiseres partilhar, então, ou seja, depende. assim não precisam de ler o livro. Sim, Isto é mais para as pessoas de afastamento, não é? Depois elas vão querer todas ir. Dependendo do tipo de pensamento, eu falo de algumas categorizações dos pensamentos mais comuns. Sim. Por exemplo, existe um que é a generalização. Se a pessoa disser assim, por exemplo, é sempre a mesma coisa, eu tenho que sempre fazer relatórios, ou isto nunca ninguém vai pegar neste relatório. Se eu pegar numa generalização, o que eu tenho que fazer é tirar a generalização. Eu posso ter pensamentos como, por exemplo, por vezes podem pegar neste relatório, outras vezes não. Ou como é que eu sei que isto não é importante para mim no futuro? Ou, então, basicamente é desconstruir. E quando nós desconstruímos pensamentos, basta nós darmos pensamentos mais moderados. Ou seja, hoje em dia, vocês sabem isso, estamos numa sociedade que nós pegamos no desconfortável e pintamos de positivo. É aqueles pensamentos de tens de pensar que tu consegues, és muito bom, etc. Isso por vezes resulta, mas tu estás num extremo de não acreditas em ti, achas que aquilo é uma porcaria, de repente como é que essa pessoa vai pensar no outro extremo? Como é que essa pessoa vai olhar para o relatório e pensar isto é a melhor coisa de sempre, eu adoro fazer relatórios. Se calhar é muito fora. E nós não acreditamos e não é tão eficaz. Então nós temos que moderar o pensamento. É tirar algum desconforto ao pensamento. Ok. Basta isso. Se nós moderarmos os nossos pensamentos, nós conseguimos avançar mais na tarefa. Ok, boa. Obrigado pelas dicas Sim. preciosas, não é? São preciosas. Diz uma coisa, agora
deixamos aqui um bocadinho a procrastinação. Ok? Vais procrastinar agora. Vamos deixar suspense aqui à nossa maravilhosa comunidade. E vamos passar para as emoções. Ok? Que é uma área que tu também tens um QI extremamente elevado, digamos assim. Especialmente hoje com a inteligência artificial, que também já lá vamos. Ok? São aqui dois temas quentes, não é? O que é isto das emoções, este mundo das emoções, não é? O que é? Como é que nós também podemos ter aqui algumas, são várias perguntas, okay? Tipo, faz-te conta que estamos numa conferência de imprensa na Champions League e o jornalista teve a oportunidade agora, a janela da oportunidade de fazer várias perguntas, mas a primeira é o que é isto das emoções e a segunda é como é que eu consigo ter aqui algumas ferramentas através de me treinar nesse sentido, de me elevar, digamos assim, para controlar as emoções, não é? Olha, as emoções são, uma definição é uma resposta a um estímulo, ou seja, um estímulo pode ser, tu fazes uma pergunta e eu tenho uma resposta emocional. Essa emoção pode ser pouco intensa ou muito intensa. Ou de repente um cliente diz que não vai fechar o processo, não é? A meio da negociação. Ou então eu tenho uma recusa, ou não, ou eu consigo angariar um imóvel, ou seja o que for. Então há uma resposta e esta resposta tem várias alterações neurofisiológicas, eu sei que isto é pomposo, mas neurologicamente, fisiologicamente eu tenho várias alterações. E as emoções, o que nós temos que ter em atenção, para simplificar, é que as emoções são uma resposta evolutivamente vantajosa. Então é preferível, embora nem sempre pareça, mas é preferível nós sentirmos uma emoção do que não sentir a emoção. Nós ficamos mais preparados para agir perante o meio com essa emoção do que sem essa emoção. Ou seja, quem tem emoção, neste caso específico, fica positivo. Sim, agora, claro, é porque há aqui nuances. Nem sempre o é. Porque pode ser muito desajustada, pode ser muito intensa, desadequada para a situação, ou pode ser uma emoção que vem de pensamentos errados. Por exemplo, a parte dos pensamentos distorcidos podem fazer sentir uma emoção que não está a ser adaptativa. Agora, se for um pensamento adaptativo e a emoção, digamos, adequada para a situação é mais adaptativo. Vou dar um exemplo. Imagina que um consultor não está a conseguir fazer o fecho nos objetivos trimestrais e ele começa a ficar preocupado. Será que eu vou conseguir? Será que não vou? A preocupação é boa. Porquê? Positiva. É positiva. Quer, e a preocupação faz-nos o quê? Faz-nos ao cérebro pensar em vários cenários negativos e como é que eu posso fazer para lidar com isso. Então uma boa preocupação, uma preocupação produtiva, que existe a preocupação não produtiva, a produtiva é, ok, então o que é que eu vou fazer para conseguir? Tenho que fazer mais chamadas, tenho que fazer mais porta a porta, tenho que falar com clientes antigos, tenho que fazer o quê? Então se eu não estivesse preocupado, se eu estivesse despreocupado, e vocês sabem que isso acontece, pessoas despreocupadas, se calhar eu não tinha tanta probabilidade de atingir o objetivo. Certo. Então a preocupação é útil. Agora, pode-me paralisar. Eu posso ficar num loop ruminativo sobre coisas que não consigo controlar e não avanço. Então a emoção, se for adequada, é muito mais útil do que não ter emoção. Ok. E o que é que nós podemos... Estavas a falar de ferramentas. A primeira parte passa sempre por identificar a emoção que nós estamos a sentir. Isto é muito importante. Porque as emoções são duas coisas. Basta nós fixarmos isto. São informação sobre a situação e têm uma função. A preocupação, qual é a mensagem, qual é a informação da preocupação? A informação da preocupação é que existe algo neste caso, por exemplo, eu estou a ver os números, eu vejo o meu número e vejo o objetivo. Existe algo que eu estou a ver que eu acho que vai ter uma consequência negativa. Isto é a preocupação. Quando, por exemplo, eu vejo um sinal no corpo que não é comum e eu penso, o que é que isto pode ser? Estou preocupado. Há algo que surge que eu desconheço ou que eu acho que não é muito positivo e que pode ter uma consequência negativa. Isto é informação. Cuidado. Isto pode ter uma consequência negativa. Qual é a função? Pensa em cenários, pensa em formas de conseguires satisfazer essa tua incerteza e conseguires um resultado positivo. Então, neste caso, o sinal é, então se calhar vai ao médico, marca uma consulta. O consultor pode ser, deixa-me ver estratégias para tentar atingir o objetivo financeiro. Então, cada vez que nós sentimos uma emoção, em vez de fazermos como muitas pessoas fazem de isto não é nada, a emoções é para os fracos, eu não tenho emoções, eu gosto é de ser só racional. Não, espera aí, o que é que isto está-me a dizer? A mensagem, a informação, e como é que me vai ajudar a adaptar à situação, qual é a sua função. E se nós tivermos esta visão, corre tudo bem. Eu dou sempre o exemplo, só para terminar aqui esta analogia, as emoções, não sei se já ouviste esta analogia, como se fossem luzes de um painel de um carro, não? Eu costumo fazer sempre isto nas palestras. Imagina, estás a conduzir
e acende uma luz num painel do carro, não é? Daquele painel. O que é que tu fazes quando acende a luz? Vou verificar o que é que se passa. Vais verificar. E dependendo da luz. Sim. Ou reconheces a luz e sabes, por exemplo, as azuis são umas coisas, as vermelhas, se calhar essas tens de parar Mas e ver. quando falta água, o AdBlue, o combustível. Isso. Então, acende uma luz. Tu podes não saber. Se não saberes, vais procurar. O que é que é? E se tu sabes, fazes alguma coisa. Exemplo. Se acende a luz da gasolina, qual é a mensagem dessa luz? Vai colocar-me gasolina. Isso é a função, mas qual é a mensagem? Vai acabar a gasolina. Vai acabar. Qual é a função? Vai colocar. Vai colocar. Para na próxima bomba. As emoções é a mesma coisa. Então acende uma luz, acende uma emoção, qual é a informação e qual é a função. E o que é que há pessoas que fazem? Eu não preciso essas luzes não são nada, eu vou continuar a conduzir. E depois o carro vai falhar e vai parar e vai correr mal. Ok. É a mesma coisa, em vez de nós olharmos, porque quando se fala em emoções, vocês sabem, isso parece que é muito esotérico, não é? Vamos todos abraçar e chorar, etc. E Abstrato, não é? Abstrato e esotérico, quase uma coisa muito touchy. E pode ser, e está tudo bem com isso, mas as emoções são também informação que o nosso corpo nos dá e nós temos que aprender a ler. Então, se nós ficarmos mais atentos às nossas emoções e olhar desta forma de, mensagem e função, nós conseguimos adaptar muito melhor às situações. Compreendo perfeitamente. Bela analogia, digo-te, foi maravilhoso. Aqui eu fiz mesmo a viagem até, tipo nos dias que estou um bocadinho mais triste ou mais reativo ou mais feliz, não é? E como se eu estava aqui a pensar até o que é que despoltou cada e situação. E isso é bom exemplo, estou triste, isto não é nada, deixa estar. Não, ou seja, eu até posso depois desconsiderar, mas porquê que eu estou a sentir tristeza agora? Porquê? Já reparaste que, porquê que eu não estou alegre e estou triste? Ou porquê que eu não estou calmo? Porquê a tristeza? Isto é fascinante. Porquê? Deixa-me ver qual é a informação e qual é a função. E às vezes pode ser, estou triste porque eu sinto que não é bem isto que eu quero, e isto pode ser uma forma mais genérica da minha vida, uma infelicidade mais crónica, eu tenho que olhar, ou pode ser uma situação específica. Por exemplo, o tédio é uma emoção também que diz-nos muito. O tédio significa que aquilo que eu estou a fazer não está a ter prazer, não tem propósito. E há pessoas que andam entediadas sem olhar para aquilo e de repente, sei lá, ao fim dos anos não aguentam mais e saem das relações ou saem das profissões. E se nós olharmos de forma mais antecipada, somos muito mais preventivos e ficamos mais satisfeitos com a nossa vida também. Boa, muito bem. Só dicas poderosas e estratégias maravilhosas. Ainda aqui no tema das emoções, não é? Por exemplo, nós na nossa área específica lidamos com muitas pessoas, não é? Isso. Lidamos com o cliente comprador, lidamos com o cliente vendedor, ligamos com o parceiro de outra mediadora, lidamos com os fornecedores também, com o intermediário de crédito, com o homestaging, com o videógrafo, com o marketing, com o fotógrafo, com colegas também. Ou seja, lidamos com muitas pessoas diariamente e todas elas num estado de espírito. Não é? Às vezes ligamos para uma pessoa e ela está super simpática do lado de lá, aí deu gosto, não é? Falar com aquela pessoa. Depois ligamos para outra e de repente levamos com 7 pedras e depois abrimos um e-mail e temos mais não sei quantos desafios. Depois é o cliente que manda um WhatsApp altamente ansioso a pressionar a negociação. Depois é o comprador que não responde a ninguém e que desaparece. E no meio disto tudo, não é? As pessoas são mães e pais e têm filhos e têm familiares, alguns às vezes até passarem por situações de doença, outros os filhos, o acompanhamento escolar e também a sua adolescência, ou seja, tudo isto, não é? Não só na nossa área imobiliária, mas também em todas as áreas, mas sendo que a área imobiliária tem um contacto na realidade com o público em geral, de uma forma extraordinária, não é? Ou seja, é mais transversal, sim. Lidamos com muitas áreas de negócio, é o construtor, é o promotor, é o arquiteto, as entidades públicas, é as câmaras, ou seja, é um mundo, digamos assim. Quais é que são as dicas que tu podes dar? Tipo uma varinha mágica, ok? Como é que nós conseguimos criar aqui uma capa para gerir estas emoções, também gerir as nossas e também a dos nossos clientes, sendo que a ansiedade, o stress, a pressão,
o fazer ontem, o estarmos à frente do tempo, se termos que estudar também no meio disto tudo, não é? Ler, ir a formações, aprender, perceber o comportamento do consumidor e adaptarmos-nos rapidamente ao mercado tem que ser uma realidade, não é? O que é que tu podes deixar à nossa comunidade, à minha equipa, a todos nós, aqui dicas preciosas para usarmos já hoje? Olha, quando ouvi isso até senti pressão, que nos está a ouvir assim, fogo, até fico, né? É avassalador. E é a vida, e vocês estão numa profissão que é muito mais transversal e são pessoas às vezes com objetivos diferentes, né? A câmara tem um objetivo diferente, o vendedor tem um objetivo diferente do comprador, etc. Primeiro, tirar um pouco a pressão de não dá para sermos sempre perfeitos, vamos também falhar e vamos haver momentos que não está tudo bem. Isto ajuda-nos a tirar essa pressão de como é que eu faço isso tudo bem. Nem sempre fazemos bem, ok? Tirar essa pressão. Agora, podemos ir melhorando. E a melhoria pode ser 1% por dia. Está ali dentro de 1% por dia e às vezes esse % não é positivo. Às vezes é 1% e depois é menos 2 ou menos 3. Está tudo bem. Uma coisa que é muito importante e que as pessoas consideram muito, que é... nós queremos estratégia, e tu estás a tocar nesse ponto, para lidar com esta pessoa ou com esta situação. Ou seja, nós queremos estratégias para reagir no momento que a coisa está a acontecer. O que é que nos esquecemos? Dos recursos que nós estamos a trazer para esse momento. Exemplo, tu reages melhor... Não, outra pergunta, desculpa. Tu consegues aplicar as tuas estratégias de regulação emocional sempre da mesma forma? Não, ok. Então, se tu estiveres estressado, com fome, cansado, ok, aplicas melhor ou pior essas estratégias? Hoje em dia já tenho algumas âncoras, não é? E algum suporte racional, mas... De forma transversal. Quando estás calmo, satisfeito, bem alimentado, aplicas melhor. Isto para dizer o quê? Quando estou em paz, digamos assim. Sim, ou seja, eu e nas minhas formações ensino estratégias, mas eu conseguir, sei lá, reenquadrar a situação, ser empático, etc. Se eu estiver num estado mais favorável, é muito mais fácil do que se não estiver. Então o que é que eu digo sempre às pessoas, para nós treinarmos? São os nossos recursos que nós trazemos até àquele momento. Então é muito importante o quê? Isto não é rocket science, coisas simples de estás a comer bem, alimentar-te bem, é mesmo simples. Estás a praticar algum desporto, alguma coisa, estás a descansar minimamente bem, estás a fazer práticas de algum prática de relaxamento, coisas diárias, e eu faço planos de treino disto e nós medimos com muito sucesso, há grandes incrementos de trabalhar estas coisas de forma transversal para quando eu estiver nos momentos eu estiver melhor. E todos nós, e tu e quem nos está a ouvir, já passaram por momentos de ok, vou começar a fazer exercício físico. E ao fim de umas semanas sentiam-se maravilhosos, a trabalhar mais contentes. Só isso. Sim, o primeiro passo que é muito importante e que as pessoas descuram muitas vezes é o que é que eu faço para quando estou nesses momentos. Ou seja, isto para dizer o quê? Se eu dormir pouco e mal, se eu comer mal, se eu não me exercitar nada, se eu não descansar, isso tudo é muito difícil. Imagina uma pessoa com essas características, dorme mal, come mal, não se mexe, não faz desporto, não faz exercício de relaxamento, nada. Como é que a pessoa vai reagir bem no dia-a-dia? Okay? Ou quando é confrontada num dia mais penoso, tem um cliente, depois tem outro, depois tem um e-mail, ela vai reagir mal. Então primeiro essa parte, isto é essencial. E depois acho que é muito importante, dentro daquilo que é possível, nós percebermos como é que as pessoas se sentem e o que é que isso significa. Aquilo que eu te acabei de dizer de o tédio significa isto, a preocupação significa aquilo. Então, se eu tenho um cliente ansioso, okay, o que é que a ansiedade me diz? O que é que está a dizer àquele cliente? O que é que está a fazer? O que é que a ansiedade é? A ansiedade é uma percepção de ameaça incerta ou ambígua. E a função da ansiedade é obter mais informação para reduzir a ambiguidade e a incerteza. Okay. Então, se eu tenho um cliente ansioso, significa que eu preciso lhe dar alguma forma informação mais concreta, mesmo que não seja positiva. O que é que eu vejo pessoas a fazer? A cometer o erro. Está tudo bem, não se preocupe, não é? As coisas vão correr bem, vamos aguardar. Quando nós dizemos vai ser breve, vamos dar uma resposta brevemente. O que é brevemente? Percebes? Eu vejo muitas pessoas a cometer esse erro. Eu vou exacerbar a ansiedade. Eu vou dar um exemplo prático. Numa das minhas formações que eu estava a lecionar, nós estivemos a falar sobre várias emoções, a diferença entre emoções, e uma das diferenças era medo e ansiedade. E houve uma aluna que disse uma coisa excelente, que foi, e já agora só para mostrar a diferença, medo é a avaliação de uma ameaça que é concreta para mim, ok? Eu posso ter medo de uma cobra, posso ter medo do escuro. O escuro, digamos, não é real, mas é concreto para mim, ok? E qual é a função? Eu preparar-me para aquela situação, eu reagir, eu adaptar-me. A ansiedade não, a ansiedade é uma ameaça futura, não é presente, e é mais abstrata ou ambígua. E a função da ansiedade é obter mais informação. Ao contrário do medo, que é reagir para me preparar e defender, ok?
E eu estava a explicar isto. E houve uma aluna que disse uma coisa maravilhosa, que foi o seguinte: ai Paulo, olha, vou só partilhar aqui uma coisa. Na semana passada estive nas urgências com a minha filha. Ela fez um corte, abriu aqui o lábio, uma coisa assim. Então estava uma coisa feia. E estávamos sentadas nas urgências e a minha filha só me dizia assim: oh mãe, o que é que vai acontecer? E o que é que vão fazer? E eu só lhe dizia... Ansiedade. Mas eu só lhe dizia, ela a contar isto, a partilhar a turma, e eu só lhe dizia: oh filha, deixa estar, não te preocupes, vai correr bem. E ela, não sei o quê, mas o quê? E ela disse que chegou a um ponto, já estava farta da filha, estava sempre a fazer essas perguntas, disse assim: olha filha, é assim, sabes o que é que vai acontecer? Tu vais lá dentro, eles vão-te cozer a boca com uma linha. Ela até disse, estava a dizer isto, estava a pensar, sou mesmo uma mãe. Vai cozer a boca, vão-te dar uma anestesia, vai doer um pouco, vão-te cozer. Dor. Mas é isso que vai acontecer e já está, o lábio fica tratado e vamos embora. E ela disse, acabou de dizer isso, ela a contar, e ficou naquela, que mamãe, ela vai começar aqui a chorar. E a filha parou de perguntar e começou a brincar com uma coisa. Claro. E ela não percebia. E eu disse-lhe, pois o que estava a acontecer é que a tua filha estava ansiosa e estavas-lhe a dar mais ambiguidade. A partir do momento que lhe deste uma certeza, mesmo que fosse um pouco penosa, ela ficou mais tranquila. Então, se nós entendermos isso, ou seja, se o meu cliente está irritado, o que é que significa? Está ansioso, o que é que significa? E o que é que eu posso fazer para lidar com isto da melhor forma? Ajuda imenso. Ok, boa. Dicas preciosas, mais uma vez, não é? Saímos daqui todos praticamente formados relativamente à procrastinação, não é preciso mais nada, é seguirmos o nosso caminho, não é? Sim. Bom, agora um tema quente da atualidade, não é? Acho que é transversal a todas as indústrias, mas nomeadamente também à mediação imobiliária, que é a inteligência artificial. E como é que nós podemos ser aqui amigos da inteligência artificial e utilizá-la também a nosso favor, e onde é que nós nos podemos também especializar mais, não é? Se calhar é sermos mais humanos, mais sensíveis, mais generosos, mais autênticos e ter os boots como aceleradores. Sim, olha, isso é uma área dentro da investigação. Eu tenho alguns colegas que estão a explorar essa área. Existem primeiros passos. Já existe o conceito Empathetic AI, então a inteligência artificial empática. Já existem projetos, agora a Ordem de Psicólogos Portugueses lançou uma app, não sei se tens conhecimento, uma app que auxilia nas consultas de psicologia, ou seja, tu enquanto paciente podes utilizar a app como se fosse o teu psicólogo. Agora, muitos psicólogos vieram falar e criticar essa medida, porque não há aquele contacto humano. Isto para dizer o quê? Achava-se isso, inteligência artificial, ok, nós temos que então sermos mais humanos, etc, porque as máquinas, ok, vão conseguir fazer grandes ligações, pensar, ajudar-nos imenso, mas falta a parte humana. Parece que essa parte humana, vamos dizer humana aqui entre aspas, já está a acontecer nas máquinas, e depois há o grande dilema que é: será que as máquinas são realmente empáticas? Não são? Porque às vezes elas podem simular que são, sabem o que dizer, mas por vezes, e isto está a acontecer, há estudos que mostram isso, há pessoas que falam com as máquinas e que falam com, por exemplo, com um psicólogo e sentem-se mais ouvidas pela máquina do que pelo psicólogo. Agora, ao mesmo tempo, nada remove o contacto. É muito diferente tu estás frente a frente com alguém do que estás a digitar com uma máquina sabendo que um algoritmo está a responder da melhor forma. Então sim, se nós devemos utilizar, e nós também estamos utilizando na minha empresa, a inteligência artificial para potenciar aquilo que nós fazemos, para facilitar processos, para aumentar a produtividade, mas eu acho que o resto, as relações que nós temos que manter essas relações. Onde é que estão os 5 sentidos no meio disso? Na máquina. Olha, existem debates, isto é debates filosóficos, podemos estar aqui a falar sobre Qual é o perfume que ela vai usar? Não sei, é uma pergunta. Não, é assim, existem também debates sobre o que é que, por exemplo, será que a inteligência artificial que existe hoje é muito mais aprumada, tem consciência? Há quem diga, não, as máquinas não são conscientes, mas existem testes que se faz para medir a consciência e as máquinas, os algoritmos têm atingido esses patamares. E o que é que nós temos vindo a fazer? Aumentando os patamares de consciência. Ok. Então é muito difícil perceber, será que a máquina tem ou não consciência? Não tem os nossos sentidos todos, porque não tem o órgão como nós, não tem, por exemplo, a parte auditiva, etc. Isso não tem. Mas há aqui muitas coisas que se aproximam àquilo que nós fazemos. Mas claro que o ser humano também gosta de ser único, não é? A máquina não faz isso, a máquina não sente emoções. Mas calhar vai chegar a um ponto que isso vai acontecer. Essa era a minha pergunta. A inteligência artificial, ou seja, pode ser preparada pelo homem, pode ter... Sim. Mas, na realidade, aquilo que eu tenho visto, pelo menos por hora, é que
por exemplo, tu ligas para um hospital da luz, vamos dar um exemplo concreto, que eu liguei no outro dia para marcar uma consulta para a minha filha de fisioterapia. E fui maltratado ao telefone. Ok? Pronto. E eu, quando desliguei, disse: esta senhora vai ser daquelas que será substituída por estes bots. Ok? Ou seja, e eu acho que o ser humano também não está a compreender isso. Estas soluções vêm para acabar com este tipo de situações, ou vêm para fazer coisas tipo acabar com profissões de vez? É assim, sem dúvida que vai extinguir profissões, e essa é uma delas, não tenho dúvidas. Uma grande preocupação neste momento do mundo inteiro, não é? Agora, o que é que acontece, e isto é desde do Taylorismo, do Fordismo, na altura da industrialização, quando começaram a surgir essas grandes indústrias, a mecanizar tudo, muitos postos foram extintos, e havia, e tu vais ver recortes, eu em Psicologia das Organizações dei essa matéria, que era, na altura já havia recortes de jornais a dizer as máquinas estão a tirar os trabalhos às pessoas. O que é que acontece? Novos empregos foram criados, claro, e mais empregos. E aconteceu também com as tecnologias já há 20 anos atrás, mais empregos foram criados. Agora, e agora há de acontecer, ou seja, vão acontecer empregos que nós não conseguimos pensar quais é que serão, mas vão existir. Agora, eu acho, ou sinto que muitos mais empregos, acho que em termos de dimensão, vão ser extintos, porque tu já reparaste a evolução que nós tivemos em 100 anos, não vão 100 anos, em 20 anos em comparação com os últimos 100, muito mais rápido, acelerado. Ou seja, coisas que nós achávamos que as máquinas nunca conseguiam fazer, estão a fazer e vão fazer muito mais. E cada ano que passa, as coisas evoluem a um ritmo brutal. Então, empregos como esses, há quem diga de médicos, há quem diga de advocacia. Que é ou seja, há muitas ideias. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ou seja, uma grande vaga de empregos vai ser extinta, sem sombra de dúvida. Outra auxiliada em muito, reduzindo então a força laboral. Muitos empregos vão ser criados. Agora, será que vão na proporção correspondente? Será que os jovens também preocupam hoje estão a ser formados? Porque muitos estão a ser formados para o desemprego. Claro. Para profissões que vão ser extintas. Isso é um debate aberto. Claro. É um debate Olha, aberto. terminamos com este debate aberto. Muito obrigado pela tua presença, Paulo Moreira. Foi um gosto ter-te aqui no nosso We Run This City a inaugurar a nossa segunda temporada. Por isso, estamos juntos, estamos conectados e vamos nos vendo por aí. Obrigado Tá a todos. Foi um gosto. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tá? Um abraço. Um agradecimento especialíssimo ao Paulo Moreira, autor de 3 livros e o último, Vencer a Procrastinação. Foi assim o nosso 20º podcast da inauguração da segunda temporada We Run This City. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a vocês que estão por aí. Foi um gosto estar aqui e excelentes dicas para todos nós. Vencermos a procrastinação.